Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de matemática. Pega o seu livro, coloca na página 53 e vamos seguir as orientações até a página 57. Vamos começar! Nós temos aí que assunto é esse? Sólidos geométricos. Observe abaixo representações de alguns sólidos geométricos. Aqui nós temos um cubo e lá nós temos um prisma de base triangular. Olha só os triângulos, a forma geométrica triângulo em sua base, forma geométrica plana. Dia a dia encontramos os dados que têm o formato de cubos. E o prisma de base triangular, onde podemos encontrar no nosso dia a dia? Olha só, gente, aí temos o desenho de uma casinha. O que será? Porta? Não. O telhado, ó, o formato do telhado, certo? De uma casa é um prisma de base triangular. Já tinham observado isso? Vamos aqui, outros sólidos geométricos. Aqui nós temos o cone, uma esfera e uma pirâmide. O cone no dia a dia nós podemos encontrar nos cones de trânsito, né? E a esfera? Olha lá a bola que vocês tanto gostam de brincar é no formato do sólido geométrico esfera. E as pirâmides? Tenho certeza que todo mundo já foi logo dizendo. As pirâmides do Egito é o principal exemplo que nós temos, né? Mas temos outros e na atividade nós vamos ver. Aqui nós temos um paralelepípedo retângulo. E a gente chama também o que, gente? Prisma de base retangular. E aí, vamos lá, vamos aqui ver. Podemos comparar com a caixa de sapato. Prisma de base quadrada. E aqui nós temos o cilindro. E no dia a dia, o que é que a gente pode encontrar que seja no formato do sólido geométrico cilindro? Quem sabe dizer? Vamos ver. Aham, a lata de óleo, né? No outro vídeo, a gente dá um exemplo da lixeira. Vamos aqui. Faces, arestas e vértices. Alguns sólidos geométricos, certo? Como paralelepípedo retângulo e outros prismas, têm faces, gente. Arestas, que são o encontro das faces, e os vértices, os pontinhos, que são os encontros das arestas e das faces. E do mesmo jeito, a prisma de base triangular. Gente, então nós temos aqui as faces, ó, vamos lá, a face de cima, uma, a face de baixo, duas, a face da lateral, três, a face da outra lateral, quatro, a face da frente, 5, a face de trás, 6. Então, nós temos 6 faces no cubo e 6 faces no paralelepípedo retângulo. Só que tem uma diferença. No quadrado não, no cubo, gente, perdão. Cubo, certo? 6 faces. Todas as faces do cubo, ela tem a forma geométrica plana quadrado, ok? Já aqui no paralelepípedo, nós temos, ó, uma, duas, 3 com aqui de trás, 4 com a de baixo. Temos 4 faces retangulares, mais 2 faces quadradas, que são a base. 4 mais 2, 6. Então, prestem atenção. No paralelepípedo retângulo, nós temos 4 faces retangulares e 2 faces quadradas, certo? No cubo, nós temos 6 faces, todas no formato, na forma geométrica plana quadrado. Vamos ver as arestas. As arestas, elas são os encontros das faces, certo? E aí vamos ver aqui, ó. Quando essa face encontra com essa, nós temos uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E uma dica que eu dou é você, enquanto está fazendo a sua atividade, pegar o lápis
e riscar aqui bem direitinho. Cuidado para a atividade não ficar toda bagunçada. Então, vamos ver os vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre as arestas e as faces. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vértices. Vamos para a atividade. Observe as construções a seguir e responda as perguntas. Olha, gente, que construções super, ultra, mega interessantes, né? Na letra A, observando essa imagem aqui dessa construção, Casa do Governo, na Geórgia, em 2013, nós temos o seguinte, ele quer saber, essa construção lembra qual sólido geométrico? Então, gente, olha para cá, que sólido geométrico ela lembra, hein? E aí, que sólido geométrico vai lembrar? Conseguiu lembrar? Então, vamos ver. Pega lá a folha, vai folheando o seu livro e pesquisando. Quantas faces tem o sólido geométrico que essa construção lembra? Então, você vai ver, ó, aqui na frente 1, aqui do lado 2, aqui atrás 3, aqui atrás 4, embaixo, em cima. E aí, você vai contar. E quantas arestas? Você pode recorrer a outra figura geométrica da outra página, ou então você vai fazendo aqui mesmo. E quantos vértices? Dou a mesma orientação. Ou volta a página, volta as outras figuras, ou tenta descobrir aí. Vamos para essa outra construção, que faz parte do Museu do Louvre, em Paris, na França. Foto retirada em 2011, essa aqui em 2013. O que é que ele quer saber na letra B? Essa construção lembra qual sólido geométrico? Olha lá. O que é que lembra aí? Quantas faces tem o sólido que essa construção lembra? Então, vamos, ó, gente. A face é essa parte aqui. Ela tem essa face triangular, que é um triângulo. E a base dela aqui embaixo é um triângulo? Vamos ver, né? Pesquisa. Procura aí o sólido geométrico parecido. E tenta descobrir. E quantas arestas? Aí você vai ver as linhas de encontro entre as faces. E os vértices? Os pontos de encontro entre arestas e faces. Aqui na questão 2, nós temos o seguinte. A construção ao lado é formada por blocos que lembram cubos. Todos os blocos dessa pilha estão visíveis. Tá vendo? Todos a gente está conseguindo ver. Letra A, o que é que quer saber? Quantos blocos foram usados para formar a construção? Então, você vai contar aqui, gente, ó. 1, 2, 3, todos os blocos. Não vou terminar de contar. Quantas faces do bloco é possível ver? Então, gente, ó, eu consigo as faces. Eu consigo ver esta face, essa face, essa. E aí, você vai vendo, ó. As faces que a gente consegue visualizar, que está visível aqui na imagem. Então, você vai contar e vai colocar a resposta. Quantas faces do bloco não é possível ver? Então, se liga aqui, gente, ó. Preste atenção, que a gente não consegue ver. Então, aqui atrás tem uma face que a gente não consegue ver. Aqui embaixo tem 2 faces que a gente não consegue ver. Tem essa daqui, tá? Então, a minha dica é para vocês não esquecerem que aqui, ó, nós temos 2 faces que a gente não consegue ver. A de baixo desse bloco e a de cima desse, tá certo? Comparando os sólidos geométricos. Grupo A. Olha só, a professora ela dividiu em grupo A e em grupo B esses sólidos geométricos, ok? Em sua opinião, que critério a professora Ana utilizou para separar essas representações? Ela botou aqui no grupo B, ó, uma esfera, o cilindro e o cone. E no grupo A, ela colocou uma pirâmide, prisma e um cubo, ou seja, um prisma de base quadrada, de lados quadrados. E aí, de faces quadradas. Gente, então, o que será que ela utilizou para separar essas representações? Coloca aí sua resposta. Vamos passar adiante? Os sólidos geométricos representados no grupo A são chamados de poliedros. Os sólidos geométricos representados no grupo B são chamados de corpos redondos. Vamos voltar lá. E por que, Pro? Esses são os poliedros e esses são
os corpos redondos. Gente, os corpos redondos, eles têm a característica de rolar. Quando você coloca ele sobre uma superfície, ele vai ter a tendência de rolar. O cone, quando você deita ele rola, né? Você consegue fazer com que ele gire. E esses daqui, sim ou não? Não, porque todas as faces deles são planas, são formas geométricas planas, ok? Então, nos poliedros, todas as faces são formas geométricas planas. Nos corpos redondos, eles têm as características de rolar. Contorne abaixo os objetos que lembram corpos redondos, então, que podem rolar. E aí você vai circular. Prismas e pirâmides, tem diferença? Tem sim, tem diferença sim, gente. Vamos ver aqui. Prisma de base, aí você vai olhar, letra A, triangular. Por quê, Pro? Porque a base dele são 2 triângulos, olha só. Então, a forma geométrica plana são triângulos da base, da face. Número de vértices da base, gente, presta atenção aqui, ó, da base. 1, 2, 3. Nós temos 3 vértices na base desse prisma aqui. Número de faces laterais, 3. Vamos ver as faces laterais? Uma face lateral, outra face lateral, 2. E a daqui da frente, 3 faces laterais. Número de bases. Número de bases. Então, ó, tem essa base aqui e tem essa aqui. 2. E você vai olhar para as demais e vai fazer a mesma coisa. Essa base aqui, ela é o quê? Ela é uma base quadrada. Essa daqui, vamos ver aqui, ó, na letra C, vamos contar. A forma geométrica plana, ela é nomeada pela quantidade de lados, não é isso? Lembrou? 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados, que forma geométrica plana é essa? Lembra? Pentágono. Então, ela tem a base pentagonal. Nessa daqui, ó, gente, nós vamos ver aqui os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela tem 6 lados, essa forma geométrica plana, ela é o quê? Ela é um hexágono. Então, a base é hexagonal. E aí, você vai seguindo as dicas que eu dei na letra A e vai respondendo. Aqui, nós temos as pirâmides, ó. Pirâmides, diferente dos prismas. E depois que vocês responderem essa tabela, vocês vão descobrir as diferenças. Nessa pirâmide aqui, na letra E, nós temos uma pirâmide de base triangular. Olha aqui o triângulo, a forma geométrica plana triângulo, certo? Como base. Nessa daqui, nós temos o que, gente? Um quadrado, um quadrilátero de 4 lados. E aqui nós temos o quê? Olha, vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Que forma geométrica plana é essa? Dê a dica na outra atividade. Essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se ele tem 6 lados, que forma geométrica plana é essa? Então, você vai colocar aqui. Base triangular, base quadrada, base. Não posso dizer. E assim nós vamos continuando a atividade. Vamos responder as questões de acordo com a tabela que vocês preencheram. Quais características é possível identificar para diferenciar prismas e pirâmides? Vamos lá, gente, voltando lá. Nós vimos o quê? Que quando a gente respondeu, o número de bases das pirâmides e o número de bases de prismas são iguais? A quantidade é igual? Essa é uma dica. E aí você vai olhando as características e vai preenchendo aqui a sua resposta. Qual característica é possível identificar em prismas e pirâmides em relação à quantidade de vértices da base? Vértices da base e a quantidade de suas faces laterais. Então, você vai analisar lá e vai colocar a sua resposta. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces laterais desses prismas e dessas pirâmides? Ó, formas geométricas planas. A gente conseguiu ver o quê? Essa daqui, por exemplo. Que forma geométrica é essa? É um triângulo.
né? Essa daqui tem o quê? Um triângulo. Cuidado que ele está falando das laterais, viu? Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces laterais? Dá para não colocar o que tem aqui na base das pirâmides. Nos prismas, vamos aqui, ó. Que forma geométrica aqui na lateral nós temos? Esse daqui não foi um retângulo? Esse daqui é o quê? Um retângulo. E esse daqui? Retângulo. E esse daqui? Retângulo. São iguais? Então, gente, o que é que vocês vão colocar lá? Então, vamos passar adiante. Quais poliedros representados abaixo podem ser chamados de prisma? Depois da atividade, você já consegue identificar os prismas. Esse aqui vai ser um prisma, esse vai ser um prisma, esse vai ser um prisma, esse vai ser um prisma. E então, conseguiu aí? Será que você já consegue identificar? Segunda questão. Contorne os corpos redondos e marque um X nos poliedros. Esse daqui, gente, é um corpo redondo? Ele tem a capacidade de rolar? Ou ele é um poliedro? Eu ainda digo mais. Ele é um poliedro, pirâmide de base hexagonal. Esse daqui, gente, é um corpo redondo ou é um poliedro? E aí você vai fazendo. Contorne, ou seja, circule quando for corpo redondo e marque um X quando for um poliedro. Tem essas figuras e tem mais essas aqui também da questão 2. Questão 3. Escreva abaixo o nome dos sólidos geométricos representados na atividade 2, que são prismas. Você vai olhar aqui na atividade 2 e vai colocar o nome dos que são prismas. Que são pirâmides. Aí você vai olhar lá, né? E vai colocar quais são pirâmides. E aí você vai colocar. Por exemplo, esse daqui eu não disse que era uma pirâmide de base hexagonal. Vai colocar lá. Pirâmide de base hexagonal. Corpos redondos. Aí você vai colocar. Qual é esse corpo redondo? E os outros? Tá? O nomezinho deles. Quarta questão. Entre os poliedros representados a seguir, qual é o único que não é prisma? Esse é prisma, esse é prisma, esse é prisma, esse é prisma. Ele quer saber o que não é prisma, tá? Aqui, ó, não é um prisma. E aí você vai marcar um X. Quando ele diz qual é o único, é porque só tem um para você marcar um X, tá certo? Então, até a correção. Cheiro!